Mas você não se lembra que à tarde, daquele dia que você sonhou com um cachorro, ou na semana anterior, você guardou uma mágoa de um vizinho seu, com quem você pegou uma briga, porque ele estava varrendo as folhas para a sua calçada. E você teve vontade de chamar o vizinho de quê? Não foi de meu amor, não. Aí você foi, esqueceu, botou debaixo do tapete, né? Pegou toda essa raiva, escondeu ali, porque socialmente aquilo ali era inadequado, né? Então, você pegou, varreu debaixo do tapete, do seu tapete subjetivo, foi dormir. Passaram-se vários dias. Um belo dia você sonhou sendo perseguido por um cachorro. Mas era estranho, porque o cachorro era um cachorro e estava usando uma camisa verde. E você nem se lembra, porque no sonho tudo pode, né? Você nem se lembra que a camisa verde do cachorro do sonho era a mesma camisa verde daquele amor com quem você brigou por causa da folha da calçada. Bom, isso é símbolo, tá? Só para explicar na prática o que seria símbolo. O pensamento simbólico, portanto, não é uma área exclusiva da criança, nem do poeta, nem do desequilibrado. Certo? Ele é consubstancial ao ser humano. Todas as pessoas simbolizam. Precede a razão e a linguagem discursiva. O símbolo revela certos aspectos da realidade, os mais profundos aspectos da realidade. Não é? Então o símbolo, ele vai trazer algo muito além da aparência para você. E essa aparência e essa carga, ela vai ser mais no sentir, no aspecto do sentir, certo? Que desafiam qualquer outro meio de conhecimento. As imagens, os símbolos e os mitos não são criações irresponsáveis da psique. Elas respondem a uma necessidade e preenchem uma função, revelar as mais secretas modalidades do ser. Então, se você pega o conto, o livro Uma Ideia Toda Azul, todos os contos, eles vão trazer simbolizações profundas, existenciais humanas. Daqui a pouco a gente vai concluir sobre Além do Bastidor. Mas tem que é a história de um rei que vai pedir notícias ao vento, não sei de onde. E no final das contas, o rei sobe numa nuvem e sai voando. Que coisa nonsense. Está falando da morte. O rei morreu. Mas ela não vai colocar, o rei morreu. Mas vai colocar que se pendurou numa nuvem, que desapareceu, que não sei o quê. É uma subversão linguística para falar do que simboliza morte naquele contexto ali. Não é? Aí tem outro que vai falar de suicídio. Não vai ser claro. Você não vai perceber que é suicídio se você não olhar com muita atenção para aquele cisne que se joga no lago e etc, etc. Que são dos outros contos. Então, no caso de Além do Bastidor, por que um bastidor? O que é um bastidor? O que significa bordar? Quem é essa menina simbolizada? Não é? Por que ela entra no próprio bordado? Quem é essa outra personagem que também não tem nome e que o narrador, a narradora vai chamar de a irmã mais velha? Vamos adiante. Então vamos atentar para que ela começa o conto dizendo assim, não sei se vocês lembram. Começou com linha verde, não sabia o que bordar. Quem, pessoal, começou com linha verde? A menina, né? A menina começou com linha verde e ela não sabia o que bordar. Vamos perceber que aí nós temos algumas chaves de leitura. Começar, ok? Linha, verde, não saber e bordar. Quais seriam as possíveis simbolizações aí presentes? Primeiro é uma menina, não é uma mulher, é uma menina. Quando se fala em menina, você já tem a ideia de que é uma mulher imatura, ou uma mulher em processo de desenvolvimento biopsíquico, como foi dito aqui, não é? E ela está começando o quê? Está começando um bordado. Mas não é um bordado com linha e agulha no bastidor. Nós podemos pensar nessa menina enquanto aquele ser humano que está começando a abordar sua própria existência, que está começando a fazer suas escolhas para traçar o seu próprio desenho, que está começando a fazer suas próprias escolhas para desenhar aquilo que ela gostaria de ver formado no mundo. Ela está em desenvolvimento. Por isso, pessoal, vou retornar. Em literatura, né, a gente sempre repete que para ver um texto literário, a gente precisa olhar para esse texto com desconfiança. Desconfie do que está dito. Certo?
As pessoas estão agora vendo muito um seriado muito intrigante. Não sei se vocês conhecem, The Walking Dead. Aquela coisa, né? E aí você diz assim, mas que coisa sem noção e tal. Como é que a pessoa assiste aquilo? Tem gente que diz, né? Outras pessoas são fissuradas, não pode perder um segundo do seriado de 300 milhões de episódios, 400 temporadas. O Walking Dead é o quê, pessoal? Bom, não vou falar sobre o Walking Dead, mas vou dar uma dica para vocês coçarem a cabeça depois. Pega o Walking Dead e arruma uma conversa entre 4 crianças. A primeira é o seriado Walking Dead. A segunda é uma canção da Peach, chamada Admirável Chip Novo. Vocês conhecem? Pane no sistema, alguém me desconfigurou. A terceira é uma canção daquele menino da Paraíba, com o nome dele, Zé Ramalho. Admirável Gado Novo. Certo? E a quarta é uma obra chamada Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Então, faz uma conversinha entre essas 4 peças artísticas, veja onde é que vai dar, que hoje não dá pra gente conversar mais. Então, ela começou com linha verde e não sabia o que bordar. Então, mas assim, eu queria tanto falar tal assunto com fulano, mas eu achei ele tão verdinho para entender isso. Olha aí. Ela começou com linha verde e não sabia o que bordar. É uma sugestão de metaforização sobre o início da vida da gente. No caso aí, representado por uma menina, que se começa a desenhar, mas não se sabe como começar. Bom, por via das dúvidas, vamos começar com linha verde. É muito louco, né? Passando aí adiante. Nas tradições europeias, a gente já está chegando aí na garça, né? Se vocês se lembram, ela aprendeu lá no artigo que vai sair, que não vai dar para conversar sobre todo ele, né? A gente vai conversar sobre toda a continuação desse conto. Então ela vai formar o seu jardim. Nesse jardim ela vai pular pela linha dentro do próprio jardim, vai brincar com os insetos que ela cria, com as árvores que ela cria. E ela não sabe como aconteceu, de repente ela estava lá dentro. Como a gente não sabe o que se acontece, a gente já está na vida. Você não vê quando acontece a vida. Talvez a gente só percebe a vida quando ela tem passado um bocadão, né? E aí ela brinca com aqueles insetos, ela come as frutas que ela desenha, né? E ela volta para casa toda noite. Todo dia quando amanhece, ela começa. Então esse amanhecer também vai ter uma historinha lá no artigo para conversar sobre isso. Todo dia quando amanhece, por que a autora se preocupou em colocar que era todas as manhãs? Tem uma razão. Então todas as manhãs ela ia lá, bordava. Então todo dia a gente renasce, toda geração renasce para um recomeço, não é? E a menina é sempre outra menina e a mesma menina. Bom, é uma longa história. E volta para casa à noite. A gente nasce, o amanhecer, pega o bastidor da gente, borda o que a gente quer, vai para dentro, faz o que quer e volta para casa, ou seja, morre. E todo dia se recomeça. Então a menina também está representando uma sequência de gerações. Não somente uma personagem, não somente um conjunto de meninas, mas gerações que se repetem e procuram a própria voz. Por isso que quando a gente é adolescente a gente tem ódio da mãe, né? Porque a gente quer reconstruir, a gente quer desenhar o bastidor, a gente não quer pegar o bordado pronto, né? E aí vai. E aí ela resolve fazer uma garça para finalizar. E aí você tem outro símbolo, né? Que eu dos outros resolvi colocar aí. Nas tradições europeias e africanas, a garça real simboliza a indiscrição daquele que mete o nariz, o bico em tudo. Mas também a vigilância, que pode perverter-se facilmente em curiosidade malsã. Quem foi a pessoa curiosa? Quem foi a personagem curiosa que apareceu lá no conto? A irmã mais velha. E também não tem nome. Então, portanto, ela representa uma coletividade. Então, quem é essa irmã mais velha? As mulheres, que já são mais mulheres que as meninas. A irmã mais velha, não é? Então, a irmã mais velha não é ninguém, é todo mundo que é de uma geração que vai ajudar a construir a outra. E ela se incomoda porque aquele negócio está muito incompleto. O que ela faz? Pega a agulhinha e começa a cristalizar a menina no desenho. Mas olha, você não pode andar assim. Olha, você não pode fazer assim, você tem que fazer assim. Olha, o certo é por aqui, venha por aqui. Que essa é uma luta de gerações. E aí as gerações
mais experientes vão ajudando as gerações mais jovens a cristalizarem seus hábitos. Então, um dia você está brigando com todo mundo, derrubando as paredes, né? Você está dizendo isso tudo está errado, quando eu crescer não vai ser assim, quando eu for casar, pois quando eu casar, meu marido, etc. Pois com meu filho, quando eu for professora. Aí quando você percebe, você nem vê como acontece, como diz lá no conto. Um dia quando você olha, você está lá. Eu disse, caramba, eu pareci tanto com minha mãe agora. Justo aquilo que eu tinha ódio na minha mãe, eu estou fazendo igual. Não é? Então por quê? Porque a irmã mais velha, ou seja, aquele símbolo das gerações mais experientes, me bordou agarrada com minha garça. Me bordou cristalizada lá. Me colonizou, usando a linguagem que a professora Fernanda usou aqui. Né? Me fez repetir, claro que não vai ser igualzinho, né? Porque o traço dela certamente é um pouco diferente, mas que vai se repetir, não é? Então vamos atentar para a irmã mais velha, finaliza o bordado e cristaliza a imagem da menina, né? Então a literatura recorda-nos de nossa condição relacional com o mundo, influenciando e sendo influenciados. Se nós fôssemos aqui dialogar com alguns teóricos que falam sobre o sujeito, não é? Nós veríamos que o que é o sujeito? É aquele que está em situação relacional com o outro, como agente e como assujeitador e como assujeitado. Ou seja, não existe esse sujeito que seja ilha. Para ser sujeito, ele tem que estar em situação relacional. Então esses personagens, eles estão aí representando a nossa condição relacional. Você não pode fazer o seu bordado do jeito que você quer até o final. Principalmente se você for lá, entrar nele e fazer o que você quiser. Vai chegar alguém e vai cristalizar alguma coisa em você. Nem que esse alguém seja a instituição onde você trabalha. Só, olha, você não pode, você tem que fazer prova com o seu aluno. Você não pode avaliar de outra forma. Por quê? Porque a instituição pede, porque o sistema pede, porque eu tenho o diário, eletrônico ou não, para você registrar a notinha, né? Mas você tem que fazer isso aqui, porque é uma questão estrutural social. Você está ali em relação. E a literatura, ela não vai trazer isso como o texto filosófico, ela não vai trazer isso como o texto da história, não vai trazer isso como o jornal, não vai trazer isso como a crônica diária, vai trazer isso em forma de símbolo. Vai trazer isso em forma de metáfora, vai trazer isso em forma de todo o enlouquecimento permitido que a arte nos permite fazer, né? Então, a arte, ela é como um sonho, ela nos permite enlouquecer. Então, você sonha, está saindo de casa. Eu sonhei ontem à noite que eu estava saindo na porta da cozinha da minha casa, mas aí de repente eu encontrava meu dentista lá na porta da cozinha da minha casa. E ele estava usando o pijama do meu pai, mas o pijama do meu pai estava com desenho do vestido de uma coleguinha que eu tinha quando eu estudava fundamental. É louco o sonho. Aí de repente eu estava, sabe onde é que eu estava? Eu estava lá no clube, não sei aonde, que eu fui em uma festa, não sei, saindo da porta da minha casa, caí dentro do clube. No sonho você pode, na literatura também. Então a literatura é esse enlouquecimento permitido, a arte é esse enlouquecimento permitido, né? Se a gente passar a olhar para a arte a partir de agora com esse olhar, a gente não vai estranhar muita coisa, né? A gente não vai estranhar muita coisa. O que é que história tem a ver com isso? Porque a história, ela é tecida, ela é bordada por sujeitos. A história não é uma coisa que está ali, aí que o historiador olha, vai olhando e vai escrevendo, vai olhando e vai escrevendo. Não. A história, ela é vivida. E como é complicado o historiador, a historiadora, construir a história da contemporaneidade. Porque ele está dentro dela, ele tem todas as parcialidades possíveis e impossíveis dentro dessa história. É muito mais complicado eu falar da minha casa do que eu falar da casa do meu tataravô. É muito mais complicado, né? O bordado e o jardim. Então, num texto chamado O Cotidiano da Mulher no Final da Idade Média, que aí a gente sempre aponta no Cotidiano da Mulher, né? Mas está lá no texto. O Cotidiano da Mulher no Final da Idade Média, não é? Contemplando os anos de 1250 a 1500, Cláudia Opitz diz o seguinte, que as ocupações das mulheres no cotidiano, nessa época, geralmente era a casa, o pátio e o jardim, o cuidado dos filhos, a criadagem e da criação.
E ainda a competência para os setores têxteis, da alimentação e do pequeno comércio, certo? Então, desde a criação dos filhos até as vendas nos mercados, de vender verdura, vender fruta, de construir as roupas, os tecidos, né? Então, esse ponto aí é onde está o diálogo, né, da Idade Média no conto de Marina Colasanti. Todos os contos dessa obra, Mãe Détoda Azul, tem um toque de medievo, certo? Um ela fala da monarquia, um ela traz a monarquia, o outro ela traz esses costumes aí que eu falei para vocês, outro ela traz o tipo de animal, o tipo de ocupação no campo, outro ele fala a forma de namorar, né? Enfim, trazendo coisas assim bem pungentes. Certo? E as nossas considerações finais. Então, além do bastidor, como qualquer obra literária, qualquer obra de arte, oferece leituras inesgotáveis. Não se iludam, não se iludam. Então, em literatura, no caso aqui, nossa discussão é literatura, mas poderia ser pintura, dança, teatro, música. Em arte, não tem aquela historinha que a gente faz assim, né? Tá todo mundo discutindo uma coisa, aí uma pessoa que é mais à vontade para falar, faz uma consideração. Eu acho que isso assim, e fala um monte de coisa. Fulano, o que é que você acha? Não, eu acho que fulana já falou tudo. Isso não existe, tá? Em análise de obras de arte, em discussão sobre obra de arte, isso aí, olha, não cola não, viu? E se você estiver escrevendo, aí que não cola mesmo. Certo? Então, a literatura não está restrita à expressão de um único período dentro de uma mesma manifestação, como eu repeti para vocês. Né? Não é porque Marina Colasanti produz uma literatura contemporânea que ela não dialoga com o passado e até possivelmente com o futuro. Quantas e quantas vezes escritores não trouxeram para a sua época coisas que nem existiam ainda. E depois a gente, mas rapaz, a gente lia isso, tal coisa, em tal canto, escritor tal, achava um absurdo, olha aí, do mesmo jeito acontecendo, né? Então, por quê? Porque quem está vivo ali é as funções psíquicas de possibilidade criativa. Então ela está aí na contemporaneidade, mas ela está lidando com o medievo. E como esse medievo, né, essa Idade Média, que é inclusive uma terminologia polêmica demais, quem estuda Idade Média sabe que a gente não pode ficar usando esse termo Idade Média. Média de quê? Mas é uma outra conversa para um outro bate-canal. Então, como é que essa Idade Média ela está presente aí? Por que ela botou aí? Ora, por quê? Porque a gente está atravessado por essa história. Nós somos sujeitos, né, que estamos recebendo essa carga histórica. Se a gente escreve, tem uma história da escrita. Se a gente namora, tem uma história das formas de namoro. Se a gente anda, se a gente se veste, tudo tem uma história. Aliás, várias histórias, porque uma história só é um perigo, né? Como diria a Dish, né? Então, e quando hoje a gente vai contar uma história para uma criança? Era uma vez um lugar muito distante, um rei e uma rainha. De onde é que vem esse lugar distante? De onde é que vem esse rei e a rainha? Bom, cultura medieval, mas isso é uma outra história. Esta breve análise deixa claro agora que precisamos nos afastar da preguiça intelectual dos absolutos, né? Então a gente dizer que isso é isso. Para começar, toda essa interpretação, toda essa leitura é apenas uma proposta de leitura. Repetindo, ao se estudar uma obra de arte, nós temos inesgotáveis possibilidades. Então aí você tem o quê? Apenas uma pequeníssima proposta de leitura que um coitado de um artigo não é o suficiente para dizer nenhum texto, certo? E é a consciência dessa afirmação que ilumina o caminho, sempre aberto a toda crítica literária que se reconhece como uma possibilidade entre infinitas outras. Ok, tá aí as referências, um monte de coisinhas. E foi ótimo conversar com vocês sobre esse assunto. Primeiramente, agradecer a presença das duas palestrantes. Eu amei, muito obrigada, adorei. Obrigada a todos que compareceram. Agora a gente vai abrir para debate. Vai, Levi, quem mais? Só? Vem, Levi. Boa noite a todos. Boa noite.
Primeiramente, parabéns, né, às duas professoras, amigas, né, foi um prazer. Primeiro, eu queria tentar, porque talvez no primeiro momento a gente olhe assim, não sei, elas falavam coisas diferentes, né? Não, né? Dá para fazer muitos paralelos, inclusive na fala mais teórica até, mais, entre aspas, bem gigantes, né? Mais profunda, analiticamente falando, da Graciele, e o que a Fernanda colocou, que é uma coisa mais de apresentação até, né? Do que mas é perfeitamente relacionável na medida em que, inclusive, algo que eu tenho pensado muito sobre isso desde há alguns anos, principalmente essa coisa sobre cultura, né? Lendo alguns textos, ainda de alguns cadeiras que eu tive aqui, alguns anos atrás, essa relação de cultura, de existir uma cultura superior e uma cultura inferior, tal, todos esses diálogos bem comuns na antropologia, tal. Me parece, é uma conclusão aberta que eu tenho chegado, é que o problema maior é a falta da diversidade mesmo, da diversidade de experiências como um todo. Em boa medida, o que tu fala, Fernanda, a visão, né, principalmente essa visão que a sociedade ocidental, mas não só, tem sobre as mulheres, por exemplo, né, como a mulher, os existencialismos, né, tudo vem mais ou menos dessa falta de diversidade, sabe? Por exemplo, eu acho que muitos aqui vieram de uma família de uma educação cristã, ou mesmo não sendo, mesmo que você, mesmo que você não seja cristão, na verdade, dependendo da educação da sua família, é um tipo de história, um tipo de mote, um tipo de visão, mesmo que sua família seja ateia. E você vai, querendo ou não, você vai para a vida através dessa lente, né? Se você não diversifica essa lente, você automaticamente, bem dizer, você seleciona coisas, né? Mas você seleciona coisas e nesse processo você cria preconceitos, né? Cria todo esse tipo de problemas que nós já conhecemos. Em boa medida, essa coisa que a gente fala muitas redes sociais, tal, de empoderamento, de se desconstruir, em boa medida de se desconstruir é tirar essa lente e experimentar outras lentes, ou pelo menos tentar. Aquilo que o Nietzsche chamava de perspectivismo, né? Você tentar olhar o mesmo aspecto por vários ângulos, sabe? E você dialogar entre eles e, ao mesmo tempo, você não tomar nenhum deles para si como uma verdade absoluta, né? Quer dizer, a gente percebe, né, nessa questão da história única, em como a gente lê a arte, sabe? Esse tipo de relação vai se estabelecer. Primeiro porque a gente não tem as chaves de leitura, certo? A gente tem mais ou menos do cinema porque é algo que a gente está, né, dentro, assim, está mais ou menos habituado por questão da cultura e tudo mais, mas quando a gente vai olhar, a gente sempre fica no superficial, né? A Graciele mostrou algumas chaves de leituras em relação à literatura, né? Você tem chaves de leitura em relação ao cinema. Você vai perceber o cinema, você vai analisar o tipo de corte da câmera, o tipo de linguagem que está ali, sabe? O tipo de ator, inclusive, que foi escolhido para fazer aqueles personagens, tal. Vai ter vários detalhezinhos que faz dizer coisas que você não vai perceber olhando superficialmente. Todas as artes são assim, né? Exatamente porque a arte é uma forma de a gente burlar a realidade, né? A gente olha para a realidade, eu não tenho força para pegar isso aqui, mas na arte a gente pode fazer isso, né? Então, dentro desse processo, é algo que a gente, eu ficava pensando, por que as pessoas não gostam de tais coisas, gostam de tais coisas, né? Muito por causa disso, por causa que não tem chaves, né? A mesma coisa, por que as pessoas aceitam um tipo de comportamento e não aceitam outro tipo de comportamento? Mesma coisa, as pessoas não têm as chaves de leitura para tal. As pessoas não têm as chaves de leitura para perceber a realidade como tal, né? Era isso que eu queria comentar. E outra coisa, Fernanda, queria que, se fosse possível, só tu indicasse e falasse mais sobre literatura de autoria feminina brasileira mesmo, sabe? Até para o conhecimento geral, assim, da nação. Obrigado. Muito bem. Obrigada, Levi. Levi, como sempre, com considerações maravilhosas, né? Nos instigam bastante. Quando a Graciele estava falando, né, eu estava pensando muito na questão do próprio bastidor. Porque o bastidor, não sei se vocês lembram o que é um bastidor, ele é uma moldura, né? Ele é uma moldura. E eu lembro, o tempo inteiro eu estava pensando, poxa, como você mesmo falou, assim,
as duas falas, né? A Graciela puxou muito para a questão psicanalítica, da crítica psicanalítica, né? Eu puxei mais para essa questão da crítica feminista e tal, pós-colonial, mas como se complementa? E entra na questão dessa lente. A lente aqui no conto dela é o bastidor, porque o bastidor é uma moldura que nós temos, né? O que nós conhecemos, né? A nossa casinha, o nosso lugarzinho fechado, que nem muitas vezes não permitimos sair, nem permitimos entrar, por conta dessa questão, muitas vezes, dessas chaves. Como compreender a arte, como compreender a música, né? Por que não buscar? Ah, mas eu não tenho as chaves. Mas será que a gente não pode buscar as chaves também? Nesse mundo de tanto acesso a tanta informação, né? O que é que a gente está trazendo de informação? Qual é a informação que a gente está buscando? É uma pergunta que a gente tem que fazer constantemente. Que informação queremos? Né? Porque eu posso buscar uma informação que mascare, né? Várias coisas que estão acontecendo aí. Posso também buscar. Então, são questões de opções. Mas é interessante essa coisa deste bastidor para a gente pensar. Nós estamos, e esse bastidor está fechado, mas respondendo a sua pergunta sobre a literatura de autoria feminina no Brasil, né? Em termos de pesquisa, isso vem se construindo há aproximadamente 25 anos, ou melhor, 30 anos, né? Que foi com a constituição do Grupo de Trabalho Mulher e Literatura, desde 1986, né? Fez 30 anos, em que se vem tentando resgatar essas escritoras ou autoras, vale uma ressalva aqui, porque a escritora é diferente da autora. Se você for pegar isso aí e levar lá para a Idade Média, puxando aqui a Graciela, né? Muitas mulheres na Idade Média têm obras que chegam até nós, elas não foram escritas de próprio punho. Elas foram muitas vezes ditadas para um escriba, para um copista, né? Um monge copista, né? Então ela é a autora, né? E muitas vezes, a gente sabe que esses escritos muitas vezes foram até distorcidos, né? Okay? Mas aqui no Brasil a gente sabe, pelas pesquisas que cada vez mais vem se desenvolvendo, que essa autoria ela ocorre já vem desde a colônia, né? Século XVII, século XVIII. Vocês têm um livro aqui na biblioteca da FAFDAM que foi compilado pela Ana Miranda, que é uma escritora cearense, chamado Que Seja em Segredo. Alguém já pegou esse livro? Peguem. Depois que eu disser o que é que tem nesse livro, todo mundo vai querer ler. São poemas pornográficos de freiras da Bahia, né? A Ana Miranda, ela escreveu um livro chamado Boca do Inferno, que é uma biografia romanceada do Gregório de Matos, né? A Ana Miranda já esteve aqui nesse auditório, né? Não sei se alguém aqui pegou, isso aí foi uma semana de letras maravilhosa, e foi assim, Gonçalves Dias, Clarice Lispector, né? Esperamos que um dia... Ela esteve recentemente em Jaguaribe, no IF, né? IFCE de Jaguaribe. E ela, nas pesquisas dela do Gregório de Matos, ela se deparou com vários poemas que as freiras escreviam nos mosteiros, nos conventos, e muitas vezes poemas eróticos para os colegas, sei lá, para as colegas, para todo mundo. E muitas vezes esses poemas, para esconder, elas colocavam, por exemplo, ia fazer uma reforma no convento, ia construir outra parede, botavam os papeizinhos lá escritos por dentro da parede. E aí foram derrubar um convento, não sei para que foi, e acharam essas pérolas. A Ana Miranda disse: o que é isso? Publicou. E você fica, fazer igual a Vera, né? Não é a Vera que gosta de fazer isso. Então, essa produção, ela vem se constituindo. Só que a necessidade de pesquisa. Infelizmente, nós perdemos uma das maiores pesquisadoras que o Brasil já teve em termos de literatura de autoria feminina, que foi a Zaide Musar, que eu citei aqui. Ela faleceu muito repentinamente, né? Ela vinha executando um trabalho, né, por exemplo, numa palestra anterior aqui do curso de História, eu citei a Emília de Freitas, a rainha do ignoto. Quem publicou, que a Emília de Freitas é aqui de Jaguaruana. Foi a primeira pessoa no Brasil a escrever ficção científica, e era uma mulher. E nós não estudamos Emília de Freitas nas nossas escolas.
Quem publicou, quem achou os escritos originais da Emília de Freitas foram o Sânzio e a professora Constância Lima Duarte, da UFMG. E a Zaide foi que publicou, então a Zaide tinha acesso, tem uma editora ainda, mas não deixou de quebrar, né, um pouco esse relançar dessas escritoras esquecidas. Então, é uma pesquisa muito recente, 25 anos só. E é uma luta. Então, tem gente aí já pesquisando